Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h20, não perca a sua hora, 7h20. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que diariamente nos acompanha aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, nosso muito obrigado. Senador eleito por Santa Catarina, com quase 40% dos votos, Jorge Seife está se preparando para, além de representar o estado de Santa Catarina, ser uma voz da oposição ao governo Lula. E é com ele que conversamos diretamente de Brasília, remotamente agora, para falar sobre vários assuntos, entre eles o resultado das urnas, do cenário pós-eleições e também das projeções para 2023. Lembrando que participa desta conversa conosco o jornalista Upiara Bosque, nosso comentarista político, e é para lá que nós vamos então, ao vivo até Brasília. Senador, muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Eu já começo lhe perguntando então, desde que o senhor foi eleito, né, e acabou deixando o governo, manteve as agendas políticas com enfoque na preparação para 2023. E aí eu pergunto, né, o que o senhor priorizou após essas eleições? Muito bom dia, obrigado pela presença e a participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Marcos, bom dia, Upiara e todos os ouvintes da Jovem Pan, agradecendo inicialmente a oportunidade de falar com esse seleto grupo, esses seletos espectadores. Eu sou um fã da Jovem Pan, estou sempre ligado em vocês. Tivemos 1.484.000 votos, representamos praticamente 40% dos eleitores catarinenses, e isso é um orgulho muito grande. Inclusive, Joinville foi uma das cidades que me deram muita base para essa eleição. Então, muito obrigado a Joinville e toda a região do norte do estado. Marcos, desde a apuração do segundo turno eu vim para Brasília, né, acompanhamos aqui a apuração, e logo no dia seguinte, né, no day after dos resultados, já iniciaram várias reuniões, né, o que nós temos feito, né. Eu não consegui mais voltar para Santa Catarina desde então. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito, senador. Estamos lhe ouvindo, senador, estamos lhe ouvindo. Ok. Então, desde que terminou o segundo turno, nós estamos diariamente com reuniões com as bancadas do PL e de outros partidos aliados, justamente construindo um nome para presidir o Senado Federal, que represente essa ala de oposição ao governo, e também existem ritos, cursos que o Senado Federal oferece aos novos eleitos. Então, dessa forma, nós estamos aqui trabalhando, apesar que existe uma expectativa, não só minha, mas como de muitos brasileiros, de que como o processo eleitoral se deu de forma injusta, na visão, inclusive, de muitos juristas, e inclusive de muitos repórteres, por exemplo, o Ives Granda, né, um grande jurista brasileiro, né, tem feito diversas críticas a como o processo eleitoral se deu, as injustiças, radiolão, ou seja, veiculações de rádio do presidente Bolsonaro que não foram ao ar, e culminou, e além das suspeitas, né, de irregularidades nas votações, discrepâncias, estatísticas mostrando que alguns certos tipos de urnas não refletiram a vontade do eleitor. Então, tudo isso está sendo discutido intensamente, eu poderia dizer a vocês, aqui em Brasília, e nós temos feito parte, né, desse grupo. Estive, inclusive, ontem almoçando com o presidente Bolsonaro, antes da coletiva de imprensa que o presidente Valdemar da Costa Neto fez no Brasil 21, né, no Centro de Convenções Brasil 21. Então, existe sim uma expectativa de que o TSE, com base nessas informações e nos argumentos, né, são mais de 30 páginas ali demonstrando detalhe por detalhe o que aconteceu, e aguardando realmente uma posição do TSE para a população brasileira, não é para Bolsonaro nem para o PL, mas realmente quem utiliza o WhatsApp, né, eu participo de muitos grupos, existem muitos questionamentos, muitas fotos, muitos vídeos. Sabemos que existe um certo exagero em algumas informações, muita que chamam agora de fake news, né, invenções, mas existem muitos fatos substanciais de que houveram alguns problemas em diversas urnas. Na verdade, mais de 250 mil urnas apresentam inconsistências no seu resultado.
Então, um apanhado do que nós temos feito aqui em Brasília é isso: reunião com lideranças, visitando o Senado, fazendo cursos, participando, né, da vida política do presidente, do próprio partido, em prol aí de Santa Catarina, para eu me ambientar, para eu entender os desafios. Ontem, por exemplo, Marco, nós tivemos na Frente Parlamentar da Agropecuária, na FPA, que fez um evento ali para novos senadores e deputados eleitos sobre as fragilidades do agronegócio frente aos discursos do PT e do Lula, né? Nós podemos destacar aí a insegurança jurídica, questão de governar com o MST, questão do marco temporal de terras indígenas que está sendo discutido dentro do Supremo Tribunal Federal, a eventual criação de um Ministério de Povos Originários. Então, tudo isso tem trazido um verdadeiro medo, pânico no setor agro do Brasil, e que Santa Catarina é afetada diretamente. Senador, como o senhor bem explicou, o senhor ontem encontrou-se, né, com o presidente Jair Bolsonaro, e aí a pergunta que o eleitor de Santa Catarina faz neste momento é o seguinte: como que está o presidente? É claro que o presidente tem toda uma expectativa otimista, né, para que o TSE faça toda a leitura a partir do relatório apresentado ontem, mas depois do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro preferiu o silêncio, um pouco de isolamento. Essa é a visão que se tem no momento. Como é que está o presidente? O que o presidente fala disso tudo, hein? Olha, no primeiro momento, eu creio que é um tempo de reflexão, é um tempo, inclusive, de um luto, digamos assim, né? Mas no segundo momento, conforme essas informações foram chegando, o presidente acabou se isolando também, para saber, junto com o partido e convidando várias vezes nós, parlamentares eleitos, para discutir o futuro do Brasil e eventuais ações que pudessem esclarecer, elucidar realmente se houveram problemas nas urnas eletrônicas. O engraçado, né, eu acho até graça, que antes falavam que o presidente falava demais. Agora o incômodo é o silêncio do presidente. Mas eu creio que seja um tempo realmente de verificar o que se pode fazer para futuro nos dois cenários, seja o TSE revendo, né, as urnas eletrônicas chegando a alguma conclusão, seja nós fazermos uma base de oposição ao atual governo, até porque as pautas, 95% ou 99% das pautas defendidas pelo PT, né, como, por exemplo, essa criminalização do agronegócio, como revogação da reforma trabalhista, como estatização de empresas, como criação de diversos ministérios. Isso tudo nós vemos que vai na contramão de tudo que o presidente Bolsonaro vinha trabalhando junto conosco, que fomos ministros de Estado dele, por uma economia liberal, incentivando o empreendedorismo, incentivando o agronegócio, protegendo, criando oportunidades, abrindo mercados. Então, esses dois momentos. Um primeiro momento, logicamente, de profunda reflexão e tristeza, não só dele como de todos nós que fizemos parte aí do núcleo rígido do presidente Bolsonaro. E no segundo momento, realmente estratégias, conversas com o ministro de Estado, com os órgãos que estiveram à frente do grupo de transparência que foi criado pelo TSE e que convidou vários membros, né, vários ministérios do Executivo, Forças Armadas, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça. Então, tudo isso, junto com o Partido Liberal e as informações que foram chegando, para que se tome alguma providência para buscar realmente a transparência, a verdade. A grande pergunta, será que realmente as urnas refletiram a vontade do povo, visto que provamos nesse relatório ontem inicial que houveram fragilidades? Então o TSE vai vir agora em público, vai analisar e vai fazer o seu contraponto. 7h30, participa desta conversa conosco nosso comentarista político Piara Bosch, que também está conectado conosco. Piara, bom dia, nos ouve bem? Pode fazer a sua pergunta, por gentileza? Bom dia, Fernando, Marcos, bom dia, senador Seife, parabéns pela eleição. Senador, eu estava lendo o relatório do Partido Liberal
E ele fala de fragilidades e inconsistências na questão da programação da urna, na identificação da urna, mas ele em nenhum momento fala de inconsistência no resultado ou no voto, na falta de integridade desse voto do que o eleitor brasileiro deu. Quando se fala em não validar o resultado das urnas anteriores a 2020, não é meia dúzia de urnas, é quase 60% das urnas que foram utilizadas na última eleição. Eu queria saber, o que o PL quer? O PL quer anular a eleição para fazer outra? Quer descartar o voto de 60% da população? Olha, Piara, ontem eu li esse relatório, bom dia para você, prazer imenso falar com um amigo, né, que faz um jornalismo sério, parabéns. Mas ontem eu li esse relatório por 2 vezes, né? O que o PL propõe é que realmente hajam respostas consistentes do TSE, porque tanta discrepância, erros, nome de eleitores expostos, discrepância em mesmas áreas, mesmas regiões, mesmos colégios eleitorais, discrepância nos resultados, porque existe uma média, né? Por exemplo, Itajaí, se tantas urnas do modelo novo representaram X% para candidato A e B, por que as urnas mais antigas, que não há forma de auditá-las, mostram um desvio de padrão? Então, essas questões estão sendo postas à mesa. A decisão do que fazer, se cancela essas urnas, ou se proclama, se provoca, né, faremos novas eleições, é uma decisão realmente do Supremo Tribunal Federal, que nós estamos, do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós estamos fazendo é demonstrando para eles que, por exemplo, essas 260 e poucas mil urnas trouxeram um número padrão, né? Mostram um número padrão de patrimônio, de forma que não pode existir 2 carros com a mesma placa. Então, mais de 260 mil urnas, fazendo um comparativo para que o nosso ouvinte entenda de forma mais fácil, mais de 260 mil urnas é como se fossem 260 mil carros com a mesma placa, com a mesma identificação. E isso realmente não existe. Então, a decisão do que se fazer, se anular a votação dessas urnas, pedir uma nova eleição, isso fica a critério, a cargo do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos mostrando fragilidades, queremos respostas, e quando falamos queremos, nós enquanto cidadãos brasileiros. E queremos sempre respeitar o resultado das urnas, desde que essas questões sejam elucidadas. Por exemplo, eu faço uma analogia, Piara. Imagina que o seu restaurante vai ser fiscalizado por um agente de saúde. Então o agente de saúde entra no seu estabelecimento comercial, você mostra cadeira, mesa, talheres, você mostra a louça, e na hora que o agente precisa acessar a cozinha, você fala, não, aqui você não pode entrar. Então, quando convidaram, por exemplo, as Forças Armadas para fazerem parte do grupo de transparência das eleições, não deram 100% dos acessos que foi solicitado pelas Forças Armadas para justamente confirmar, ratificar que existia transparência em todo o processo, desde a votação até códigos-fontes, até contabilização. Isso não deram acesso a esse grupo, que não era só formado pelas Forças Armadas. Então, tudo isso, se você não tem nada a temer, Piara, se você não tem nada a esconder, e você convoca grupos para fazerem parte de uma dita transparência nas eleições, você tem que dar acesso irrestrito, penso eu. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas uma vez que houveram tantos problemas durante esse processo, as recomendações das Forças Armadas para o TSE não foram acatadas, eles disseram que pensariam nisso para futuras eleições, então tudo isso começaram a gerar dúvidas que não são salutares para a democracia, que não são salutares para o catarinense e nem salutares para nenhum cidadão brasileiro de bem que queira saber realmente o resultado fidedigno do que ele votou nas urnas eletrônicas.
Eu queria fazer um adendo nessa pergunta, porque as urnas questionadas são as anteriores a 2020. O modelo 2020, ele não tem o problema que foi constatado pela auditoria paralela do PL. Então, significa que anular as urnas pré-2018. As urnas pré-2020 são as urnas em que se elegeu Jair Bolsonaro em 2018. Essa eleição também deveria ter sido contestada? Eu entendo, o Piara, que você só contesta aquilo que você tem dúvida. Como em 2018 não houve contestações, não há que se lembrar de eleições anteriores. Nós precisamos saber o seguinte: em 2018, alguém questionou os resultados das eleições? Não. Então não existe, então vamos ir lá em 2018 cancelar. Não existe, não houve questionamento. Em 2022, existe um questionamento com fortes argumentos, com fotos, com logs de urna, com inconsistências, com quebra, né, do sigilo do cidadão que votou, com diversas inconsistências e fragilidades apresentadas nessas urnas anteriores, lembrando que elas sofreram atualizações de software. Pode ser que de 2018 para cá, algumas dessas atualizações desse software das urnas tenha dado um bug, um cenário. Então, não há que se lembrar de eleições anteriores, o Piara, se não houveram contestações por parte de nenhum partido referente a 2018. 7h37. Senador, nessa semana a gente recebeu a informação aqui na Jovem Pan Joinville de que tem uma ação do PSD questionando, inclusive na Justiça, a sua campanha, a sua vitória, a sua eleição. O senhor já recebeu essa intimação? Qual é a avaliação que o senhor faz desse questionamento por parte do PSD? Marcos, Fernando, Piara, até o momento nós não recebemos nenhuma notificação de nenhum órgão, nem do Ministério da Justiça, nem do TRE, mas o que eu lhes adianto é que as minhas contas já foram aprovadas, já está tudo encaminhado, não houveram nenhuma irregularidade quanto às minhas contas. Quero dizer também que o Luciano Hang é um amigo já de muitos anos e eu já utilizei por várias vezes aeronaves com ele para ir em eventos, etc., exceto no período eleitoral. Então, visto que no período eleitoral era proibido utilizar aeronaves de empresas, nós não cometemos esse delito, essa falta. E são narrativas de um mau perdedor, perdeu com quase 250% de diferença nos votos, ou seja, o povo catarinense não quer saber de gente que já foi investigada por Lava Jato, que teve apelido na Lava Jato, que foi engavetado lá, né, a investigação, mas não foi esclarecido 100%. Jamais os delatores, né, revogaram ou se arrependeram ou retiraram o que falaram. O que ocorre é que os catarinenses, querendo uma nova cara no Senado da República e uma pessoa indicada pelo presidente Bolsonaro, entendendo que dentro do Senado Federal hoje existem os maiores desafios brasileiros, nos escolheram. E tem um detalhe também que eu gostaria de ressaltar a vocês, que um dos meus suplentes tem helicóptero, e nem o helicóptero do meu suplente eu pude utilizar, nós fizemos essas consultas. Então, se eu não pude utilizar nem os helicópteros, nem o helicóptero do meu suplente, que fazia parte da chapa, e que estávamos 100% cientes de que seria um grave delito utilizar aeronaves de qualquer empresa ou mesmo pessoa física que, né, jamais cometeríamos esse tipo de delito, de erro, visto que nós éramos um candidato de vitrine, era o candidato do Luciano Hang, era o candidato do Jorginho Melo, era o candidato, acima de tudo, do presidente Bolsonaro. Então eu nego, né, essas falsas acusações, e, inclusive, eu tenho a dizer para vocês que existe a informação e a contra-informação, né? Nós já temos pessoas, informações que já chegaram para nós, dizendo, por exemplo, de que pessoas ligadas e amando desse candidato têm buscado, inclusive, aliciar pessoas para
cometerem falso testemunho. Foram contratados 2 policiais que estão tentando buscar informações, quebrando, por exemplo, sigilo de câmeras. Então, o problema que houve lá atrás com esse candidato, de irregularidades, de problema com envolvimento com maus feitos, ele segue agora numa sanha de poder, porque nós sabemos, acima de tudo, que 1 ou 2 votos poderão decidir o novo presidente do Senado. E eu quero também lhes fazer uma pergunta, e a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan do norte do estado, de todo o estado de Santa Catarina, o que será que esse pessoal tem na cabeça? Uma vez que eleições majoritárias, se eu for desqualificado, que não vai acontecer porque eu não cometi nenhuma irregularidade, mas ele pensa o quê? Que ele vai se candidatar sozinho e que ele vai se eleger? Então, no imaginário, né? No fantástico mundo de Bob, em Nárnia, se isso procedesse, se isso fosse verdade, se isso realmente fosse um fato de eu ter cometido alguma irregularidade, que, repito, não cometi, existirão outros candidatos. E o catarinense não vai esquecer dos maus feitos, dos problemas que houveram lá atrás. Já é a 2ª vez que ele perde a eleição. E tem mais a dizer. Caso isso ocorra, que não vai ocorrer, e que nós estamos muito bem estruturados para isso e fizemos nossa campanha de forma limpa, né? Eu tenho certeza que, se isso ocorresse, o povo catarinense não escolheria ele pela 3ª vez. Então seria mais um desgaste para ele. E, com certeza, o nome que fosse escolhido pelo presidente Bolsonaro, né, por mim, pelo Jorginho Melo e pelo Luciano Hang, ao invés de dar 250% de diferença, daria 500% de diferença nas urnas. Então é uma batalha inglória, uma batalha suja, uma batalha de narrativas, uma batalha de usos ilícitos para se investigar o que não aconteceu. E, por último, para a surpresa de ninguém, ou pelo menos não tive surpresa nenhuma em saber, um dos suplentes desse candidato está entrevistando, buscando pessoas que prestaram serviços na minha campanha para pedir para que ele dê falso testemunho. Então esse é o caráter, esse é o modus operandi, essa é a pessoa que quer virar senador da República por Santa Catarina, custe o que custar, a custo de mentira, a custo de narrativa, a custo de compra de provas, a custo de falsas acusações. Então, vamos aguardar. Eu estou muito certo de que o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Federal, se essa ação realmente ela ocorrer, vai verificar e vai saber que não houve nenhum tipo de abuso de poder econômico, que houve o abuso de votos. Isso aí eu atribuo aos catarinenses. Catarinenses, vocês deram muito voto para o candidato do Bolsonaro e isso fez pessoas passarem mal. Foram pessoas, inclusive, que nas criminosas pesquisas, né, mostravam ele com um número absoluto a ponto dele não ir a debate, porque tinham que esconder. Então é essa pessoa que quer representar o povo catarinense. Resta saber se o povo catarinense quer que ele os represente no Senado Federal. Senador. E, fazendo uma leitura das 2 últimas eleições, nós sabemos que não. Senador, para a gente finalizar então o nosso bate-papo aqui hoje, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que provavelmente todo eleitor, né, do presidente Bolsonaro está se fazendo nesse momento. Eu não estou ouvindo a pergunta. Opa, não consegue ouvir agora. E agora? Voltou o áudio? Está conseguindo me ouvir bem certinho? Agora sim. Então tá. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor para a gente finalizar o nosso bate-papo, que eu acho que a maioria do eleitorado, né, dos eleitores do presidente Bolsonaro está se fazendo nesse momento. Se caso todas as possibilidades de contestação do resultado das eleições se esgotem, né, não tenha mais nada o que fazer, o senhor avalia que o presidente Bolsonaro vai seguir até o final do mandato ou o senhor vê a imagem dele passando a faixa de presidente pro Lula ou não?
eu acredito que pode acontecer alguma coisa. Primeiro que a população está nas ruas, um movimento totalmente natural, espontâneo e orgânico. As pessoas têm a mesma impressão que nós temos de que o processo, de forma geral, das eleições foi injusto e que, num segundo momento, que as urnas não refletiram, pelas irregularidades apresentadas, não apresentaram a vontade popular. Mas o presidente, sim, cumprirá o seu mandato até 31 de dezembro, caso se confirme, caso não haja nenhuma irregularidade. Porém, eu não creio que ele passará a faixa, eu acho que eu, no lugar dele, faria o mesmo. Imagina você que é um capitão do Exército, que não tem nenhum crime sob suas costas, que governou o Brasil sem corrupção, você ter que passar a faixa presidencial e entregar o seu país para uma quadrilha, para pessoas que foram descondenadas através de filigranas jurídicas, pessoas que o gabinete de transição deles, se juntar, as acusações e as penas que eles deveriam cumprir, deve passar mais de 1000 anos de cadeia. É para essas pessoas que o presidente teria que passar a faixa. Então, eu não creio que ele passará essa faixa caso não ocorra nada. Mas, acima de tudo, a vontade do povo é soberana, é popular, isso é constitucional. As manifestações estão ocorrendo por mais de 2 semanas em todo o Brasil, sem nenhuma liderança política, Inclusive, as pessoas até me perguntam, Piara, Seif, cadê você, não vem à manifestação? Não, eu não vou à manifestação. Eu participo de manifestação desde 2014, mas não participaria de nenhuma manifestação justamente para não tirar a legitimidade, que é um movimento popular, sem lideranças políticas, sem lideranças partidárias, e sim a vontade soberana, e repito, soberana com S maiúsculo, do povo brasileiro e do povo catarinense. Senador, teríamos muitos assuntos ainda para comentar com o ouvinte aqui da Jovem Pan aqui em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua disposição em estar ao vivo, direto de Brasília, nessa conversa com a Jovem Pan Joinville. Os microfones da Jovem Pan continuam à sua disposição para a gente falar sobre política e vamos aguardar aí os acontecimentos e bom trabalho para o senhor, toda a equipe aí em Brasília. Muito obrigado. O Piara, um grande abraço. Fernando, Marcos, obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan, essa audiência maravilhosa. Desejo a todos aí uma excelente semana e eu peço a vocês, se eu puder fazer um pedido, vamos orar para o Brasil, aqueles que creem em Deus, têm sua religião, vamos orar pelo Brasil para que Deus conduza a nossa nação para o seu melhor destino. Nós queremos um Brasil limpo, eleições limpas, transparentes, queremos estar convencidos de que as urnas realmente refletiram a vontade do povo brasileiro. Um ótimo dia, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senador. O Piara, obrigado também. Boa quarta-feira para o amigo. Até amanhã, dia que o Brasil entra em campo pela Copa do Mundo. Bom dia, até amanhã. Bom dia ao senador. Teremos 8 anos de convivência, senador. Vamos conversar bastante nos próximos 4 anos. Um abraço a todos os joinvilenses também. Obrigado. Estamos à disposição, Piara. Um abraço. Manda um abraço para Adelor também, viu? Pode deixar. Obrigado. Grande abraço ao Piara Bosque, nosso comentarista político, e o senador Jorge Seif.